Boa tarde. Aula de hoje, pontuação. Figurinha fácil em vários concursos, importante. Vamos lá então. Vamos ver se a gente aumenta isso aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Pontuação. Sinais de pontuação são recursos de linguagem empregados na língua escrita e desempenham a função de marcadores e de sinalizadores de limites e de estruturas nos textos escritos. Eles cumprem o papel dos recursos utilizados na fala para dar ritmo, entonação e pausa, e indicarmos limites sintáticos e sentido. Como na fala temos o contato direto com nossos interlocutores, contamos também com gestos para tentar deixar claro aquilo que queremos dizer. Na escrita, porém, são os sinais de pontuação que garantem a coesão e a coerência dos textos, bem como efeitos de sentido dos enunciados. Bom, o que ele está querendo dizer aqui? Quando nós falamos, quando nós conversamos com o outro, nós usamos o gestual, usamos as expressões faciais, corporais. Isso diz muito, né, na nossa comunicação. Então, eu acho que os 40% ou mais da comunicação, ela é baseada em expressões, ela é baseada no que fica subentendido, em situações diferentes que não exatamente pela fala. Se eu disser uma frase mecanicamente, sem interrupção, sem nada, fica sem sentido. Mesma coisa a nossa comunicação, né? A fala e a escrita, elas andam juntas. Então, as nossas expressões, elas fazem um papel, elas desempenham um papel na fala. Na escrita, quem desempenha esse papel é a pontuação. Então, a pontuação e essas expressões andam juntas. Elas têm tarefas semelhantes na fala e na escrita. Na fala, as expressões, o gestual, e na escrita, a pontuação. Então, a pontuação faria esse papel de gestual, de as mímicas, né? As expressões na fala, e na escrita seria a pontuação. Então, elas são similares, só que em situações diferentes, uma na fala, outra na escrita. Mas é importante a gente já começar a pensar assim, para que serve a pontuação? Ela serve para dar sentido, né? Tanto quanto a minha expressão dá sentido, de raiva, de tristeza. A pontuação faz esse trabalho, tá? Então, vamos lá. Para que serve o ponto final? Ele indica o final de uma frase declarativa. Uma declaração. Eu estou preocupada com o tempo. Acabou. Simples. Declarei o que eu estou sentindo, a minha preocupação. Para separar períodos, lembrem-se, período. O que é o período? Já falei isso. Começa na letra maiúscula, termina no ponto, tá? Então, olha, não vai embora. Terminei, encerrei um período. Ainda é cedo, outro período, ok? Então, ele separa períodos. Para abreviar palavras, por exemplo, Avenida Juscelino Kubitschek, AVE, né?
pontinho. Os pronomes de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Santidade, tudo, ponto final, no finalzinho. O doutor, a página. Sempre que eu abreviar alguma coisa, eu devo colocar ali um ponto final, ok? Então, declarações, separar períodos e abreviar. 2 pontos. Iniciar fala de personagens. O policial disse, esse 2 pontos é um indicador de que alguém vai falar agora. Então, ele faz esse papel, ele indica que algum personagem vai falar. O policial disse, sai agora. Antes de aposto, orações apositivas, enumerações ou sequências de palavras que explicam e ou resumem ideias anteriores. Quem é o aposto? O aposto é uma explicação. Orações expositivas, explicação. Então, resumindo tudo que ele está falando nesse tópico B aí, quando eu estiver explicando alguma coisa, então presta atenção. Esse é o problema dos caixas eletrônicos. Aí eu vou explicar qual é o problema a explicação vem depois, né? Então eu uso 2 pontos. Não tem ninguém para auxiliar os mais idosos. Anote o telefone. Olha aí a indicação da explicação de qual é o telefone, né? 5257, tarará, tarará. Então, os 2 pontos, eles aparecem quando nós vamos explicar algo a seguir, tá bom? Antes de citação direta, quando eu vou pegar um trecho de alguém que disse alguma coisa. Então, vamos lá. Como já dizia Vinícius de Moraes, vou dizer o que ele falou. 2 pontinhos. Que o amor não seja eterno, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu estou citando o que ele falou. Uso também 2 pontos. O travessão. Travessão é indicado para indicar a mudança do interlocutor em um diálogo. Ele está indicando quem está falando, né? A mudança de falante. Então, olha só. Quais momentos foram importantes para você? É o início da fala, tem um travessão. Mudou o falante, outro travessão. A minha vida toda. Então, ele indica as falas. B. Separar orações intercaladas, desempenhando as funções da vírgula e do parênteses. Esse B é muito importante. Nós temos uma situação similar, tanto para travessão, quanto para vírgula, quanto para parênteses. Como assim? Olha esse exemplo aqui embaixo. Precisamos lembrar sempre, disse o palestrante confiando, que tudo dará certo, tá? O que eu quis dizer para vocês? Que esse travessão, ele está separando esse trecho, disse o palestrante confiante. Nesse caso, poderia ser usado também uma vírgula no lugar do travessão, então ele ficaria entre vírgulas, ou poderia ser usado também os parênteses, tá? Então, eu poderia dizer, precisamos lembrar sempre, abre parênteses, disse o palestrante confiante, fecha parênteses, que tudo dará certo. Então, as 3 possibilidades seriam verdadeiras nessa situação, tá bom? Então, separar orações intercaladas desempenhando função de vírgula e de parênteses, ou seja, posso usar as 3 possibilidades, vírgulas, parênteses e travessão, ok? Colocar em evidência uma frase, expressão ou palavra. Gostaria de chamar a melhor pessoa desta sala. Eu vou evidenciar o que eu estou dizendo. Quem é a pessoa mais importante? Vou colocar em evidência. Travessão, minha mãe. Ok? Então, aqui nesse caso, ele indica, o travessão indica mudança de interlocutor nas falas.
ele pode aparecer e exercer a mesma função da vírgula e do parênteses quando vou intercalar uma oração, né? Como se eu colocasse uma oração no meio da outra, e ele vai deixar em evidência uma expressão, no caso ali embaixo, minha mãe. Então, são 3 possibilidades para o travessão. As reticências, elas podem indicar dúvida ou hesitação. Então, olha o exemplo aí, sabe? Eu pensei uma coisa, é como se não tivesse muita certeza do que está falando, se deve falar ou não, né? Mas não é nada demais. Então, é uma hesitação, uma dúvida. Para interromper uma frase incompleta sintaticamente. Quem sabe se eu tentar mais tarde, eu não terminei. Eu uso reticências. Para completar uma frase gramaticalmente incompleta com a intenção de estender a reflexão. É como se eu estivesse dizendo algo, mas eu não quisesse, eu quisesse dar a impressão de que é algo mais, que eu não terminei, que pode continuar. Então, olha o exemplo aí. Sua tez alva e pura, como um foco de algodão, tingia-se nas faces de uns longes cor-de-rosas. Isso continua, como se eu não tivesse terminado ainda. Eu poderia continuar esse pensamento, tá? Então, eu uso reticências. Para suprimir, para retirar palavras de uma transcrição. Então, tem um trecho de música que eu quero pegar. O trecho é muito grande. Eu pego o começo e eu pego uma partezinha do final. Não preciso copiar ela toda. Eu ponho o começo, 3 pontinhos, as reticências, né? O famoso 3 pontinhos, reticências, e o finalzinho. Então, nesse caso, as reticências, elas cumprem o papel de todo o miolo da música, tá tudo ali dentro nas reticências, ok? Ponto de exclamação. Após o vocativo, quem é o vocativo na minha história? O vocativo é um chamamento, é como se eu chamasse um ser, uma pessoa, algo, tá? Então, olha só, Maria, eu estou chamando a Maria. Bom dia. No final de frases imperativas, a frase de ordem, a frase de pedido, conselho, cale-se, exclamação. E após interjeição, como ficaria? As interjeições, se vocês se lembrarem lá atrás na parte gramatical, vocês vão lembrar, são as expressões, as minhas emoções, né? Então, olha só, ufa, que alívio, né? Eu expressei o que eu estou sentindo. São as interjeições, ufa, ó, silêncio. Isso tudo pede o ponto de exclamação, porque são as minhas expressões. Então, interjeição, ponto de exclamação. Após palavras ou frases de caráter emotivo e expressivo. Que pena. É uma emoção. Ponto de exclamação. Então, o ponto de exclamação, ele é muito envolvido em emoção e expressividade. Tá? Sempre que houver ou um ou outro na minha oração, eu posso usar o ponto de exclamação. Ou emoção ou expressividade. Ponto de exclamação. Os parênteses, ele isola palavras, frases intercaladas de caráter explicativo. Essas frases intercaladas aí nós falamos lá no travessão, né? Datas e também substituir vírgula ou travessão. Então, lembra que eu falei para vocês, na hora que a gente estava vendo travessão, que a vírgula e os parênteses poderiam fazer o mesmo papel? Aqui é a mesma coisa. Eu posso usar o travessão ou a vírgula no lugar dos parênteses. Então, vamos lá. Manuel Bandeira
não pôde comparecer à Semana da Arte Moderna. Aí ele foi explicar quando foi a Semana da Arte Moderna? 1922, ok? Uma manhã, lá no Cajapió, Joca lembrava-se como se fora na véspera, acordara depois de uma grande tormenta no final do verão. O milagre das chuvas do Nordeste, Graça Aranha. Vocês veem que ele tem ainda, entre parênteses, Joca lembrava-se como se fosse na véspera. É uma explicação. Quando eu tenho uma explicação, eu posso usar o parênteses. Assim como, quando eu tenho uma explicação, eu posso usar vírgula. Assim como, quando eu tenho uma explicação, eu posso usar travessão. Você vai escolher. Nenhum deles é errado. Tá ok? Mesma coisa ali embaixo. Ah, não, ali já estou pensando outra coisa, ali é o nome da obra, tá? Então, só ali em cima mesmo. Joca lembrava-se. Então, importante lembrar, parênteses, travessão e vírgula, eles estão associados. Eles podem, por vezes, cumprir ali a mesma missão, tá? Eu posso escolher um dos três, ok? A interrogação. Perguntas diretas. Quantos anos você tem? Que horas são? Ou para enfatizar o enunciado. Não brinca, é sério. É o famoso interrogação e exclamação. Então, quando eu quero enfatizar alguma coisa que eu estou falando, é sério isso? Eu ponho a exclamação, a interrogação junto com a exclamação. São as duas únicas possibilidades para a interrogação. E aí a gente chega na vírgula. Perdão. Vírgula. Para que serve? Separar termos que possuem a mesma função sintática na oração. Olha o exemplo aí. O menino berrou, chorou, esperneou e, enfim, dormiu. Ele separou os verbos, né? Berrou, um verbo, chorou, verbo, esperneou, verbo, dormiu. Então, função sintática, ele vai separar. O menino era elegante, vírgula, inteligente, vírgula, preguiçoso. Então, assim, nesse caso foram adjetivos, separou por vírgulas também. Então, separa por vírgulas, função sintática na oração, a mesma função sintática na oração, tá bom? Ele isola vocativos. Lembra que eu disse a vocês que os vocativos são chamamentos? Então, minha cara, não há mais o que se dizer. Esse minha cara aí, ele está chamando. Então, minha cara, é como se ele falasse, estou falando com você, né, minha cara. Então, é um chamamento, ele está chamando essa minha cara, no caso. Tá? Então, ele separa por vírgulas. Ele isola aposto. O que é o aposto? É a explicação sobre um termo da oração. Olha só, o João, ex-integrante da comissão, estou explicando quem é o João, veio assistir à reunião. A explicação, o aposto vem entre vírgulas. Ele isola termos antecipados, termos que vêm antes. Uma vontade indescritível de beber água, vírgula. Eu senti quando olhei para aquele copo suado, né? Ele antecipou ali um complemento verbal. Imagina assim, olha, complemento verbal, ele completa um verbo. Quer ver como fica mais fácil? Eu senti, o que ele sentiu? Uma vontade indescritível de beber água. Então, esse verbo sentir, ele tem um complemento. Qual é o complemento dele aí na oração? O que ele sentiu? Uma vontade indescritível de beber água. E ele veio antes do verbo. Então, ele vem separado por vírgulas. Então, antecipei o complemento verbal, o complemento do verbo, vírgula.
tudo que eu antecipo numa oração, ou seja, normalmente eu tenho ordem direta, né, em orações. Eu tenho ali um sujeito, eu tenho um verbo, eu tenho um complemento, e algumas vezes eu tenho os advérbios também, o adjunto adverbial. Sempre que eu mudo essa ordem, eu ponho alguma coisa lá para frente, sempre que eu troco, eu lanço mão da vírgula, tá bom? Então, ali no caso, eu peguei o complemento que normalmente viria depois do verbo e eu passei ele para antes do verbo. O que eu faço? Vírgula. Mesma coisa que o número 2 aqui, que ele antecipou adjunto adverbial. Olha só. Nada se fez naquele momento para que pudéssemos sair. Naquele momento é o adjunto adverbial de tempo. Ele poderia, normalmente ele estaria no final da oração. Então ficaria: nada se fez para que pudéssemos sair naquele momento. Essa seria a ordem direta, né? Porém, eu peguei ali naquele momento e resolvi mudar de lugar, passar ele para frente. Mudei ele de lugar, vírgulas. Separar expressões explicativas, conjunções e conectivos. Quais expressões entram aí? Isto é, ou seja, por exemplo, além disso, pois, porém, mas, no entanto, assim, portanto, tá? Sempre separa por vírgulas. Separar os nomes dos locais e datas. Brasília, vírgula, 31 de janeiro de 2009. Sempre separo o local da data. Isolar. Orações adjetivas explicativas. Lembrem-se sempre assim. É explicação? Separa entre vírgulas. Ok? O filme que você indicou para mim, olha só, eu estou explicando que filme eu estou falando. É o filme que você explicou para mim. Essa é a explicação. Então, ela vem entre vírgulas. Poderia vir entre parênteses? Poderia. Poderia vir entre travessão? Poderia também. Lembra dos 3 que podem cumprir a mesma função? Então, o filme que você indicou para mim é muito mais do que esperava. Ok? O que mais cai? Muita gente pergunta, fala, ai, professora, mas são vários, o que costuma cair? Vamos ver aqui. Vocês têm que sempre se lembrar disso que eu estou falando toda hora, porque cai bastante. Parênteses, travessão e vírgula cumprem a mesma função quando a gente está falando de uma explicação, né? Quando eu estou explicando alguma coisa ali no meio, eu posso separar por vírgula e por travessão. Eu posso. Sinceramente, exclamação não é tanto, tá? Reticências, cai? Cai bastante. Guardem reticências. Então, vírgula, reticências, travessão não tanto. Os 2 pontos, tá? Então, assim, claro que eu preciso saber todos, porque vocês vão ter ali, provavelmente, um período, um parágrafo completo para que vocês possam avaliar a pontuação. Então, é importante saber, e não é tanta coisa assim, né? Mas apegue-se principalmente a vírgulas, muito importante as vírgulas, tá? Mas sempre sabendo que, em alguns casos, pode existir dupla possibilidade, isso eles põem muito, por isso que eu estou batendo sempre nessa tecla. Esses 2 pontos, tá? Muita gente faz confusão entre o uso desses 2 pontos e da vírgula, tá bom? Mas é figurinha fácil e carimbada em todo concurso, tá bom? Bom, gente, o próximo passo de vocês, vou preparar para vocês um simuladinho para mandar. Não sei se eu mando na próxima aula ou na próxima semana, tá bom? Mas
vai ser logo. Aí vocês já vão ter, falta muito pouca coisa de conteúdo, e vocês já vão exercitando, né? Porque tudo que a gente fala, como é muita regra, se você não exercitar, você vai esquecer. Então, não tem jeito, não tem mágica e não tem outro jeito. Viu? Faz exercício. Tem os vídeos? Tem. Então, eu já esqueci o que foi falado lá atrás. Ok, fazer exercício aqui. Pega o vídeo relativo àquilo lá, faz logo depois de você assistir um vídeo. Na hora do exercício é a fixação. E eu sei que eu estou falando aí com uma porção de professores, então eu nem precisaria falar isso, mas tem gente que não é, então, tá? Mas assim, é chover no molhado falar isso para a professora. É o que a gente fala para os nossos amigos, nossos alunos, nem sei quantas vezes, mas então vamos interromper aqui, tá? Obrigada, gente. Até a próxima aula e aguardem o simulado, tá?